Este é o livro Seu Última Esperança, série Rachel Gift. Suspense de FBI, livro 3, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Capítulo 1. Pensar que, apenas um mês atrás, a maior preocupação de Maria Ramírez era não conseguir encontrar um par de chuteiras grande o suficiente para o filho. Parecia um problema tão importante na época garantir que tivesse aquelas malditas chuteiras antes do início dos testes. Por cerca de 3 dias, todo o seu mundo girou em torno da busca por esses sapatos. Agora, ao sair do hospital e caminhar pelo estacionamento escuro, o estresse que aquela procura interminável por chuteiras lhe causou parecia quase cômico. As coisas haviam mudado bastante desde então, ajudando-a a redefinir suas prioridades. Chuteiras, futebol. Qualquer coisa relacionada a lazer ou diversão, qual era o propósito disso tudo agora? Claro que teria que apresentar a situação de uma forma completamente diferente para seus 2 filhos. Ela achava que eles entenderiam, tinham idade suficiente para compreender realmente o que as recentes, más notícias significaria para a família. Com o que acabara de saber, as coisas seriam diferentes. Haveria algumas conversas muito difíceis com as crianças e com o pai delas. Maria e o ex-marido não conversavam por mais de 5 minutos nos últimos 3 anos, mas agora teriam que fazê-lo. Sentiu o hospital pairando atrás dela, quase como uma casa mal assombrada num filme de terror de baixo orçamento. As notícias que recebera lá dentro não foram nada animadoras. Na verdade, foram horríveis. Mas ela estava decidida a não deixar que isso a consumisse. Optou por tentar usar a situação como uma forma de se conectar com os filhos, de mostrar-lhes que a vida não se resumia a chuteiras de futebol ou a comprar um Xbox novo porque o antigo queimou. Pegou o celular, querendo ligar para Ted, o filho, para pedir que tirasse um pouco de frango do freezer. Não fazia ideia do que prepararia para o jantar, mas precisava se concentrar nas coisas cotidianas e rotineiras. Talvez durante a refeição ela lhes contasse. Seria difícil e haveria algumas conversas complicadas nos próximos dias, mas tinha que ser feito. Pensando no frango congelado enquanto se aproximava do carro, ela deu uma risada nervosa. Que se dane! Maria pensou que, considerando as notícias que acabara de receber, podia tirar uma folga da cozinha naquela noite. Além disso, as crianças vinham pedindo comida chinesa há 2 semanas. Talvez ela as agradasse para amenizar o impacto do que precisava ser discutido. O celular brilhava na escuridão quando ela parou, ao lado do carro, procurando no Google o número do restaurante chinês favorito deles. Antes de apertar o botão ligar, tentou se lembrar daquele prato com um nome estranho de que o filho gostava. Mogu? Alguma coisa com porco, murmurou. Com os olhos ainda na tela, quase não viu a figura que se aproximava correndo pela frente do carro. Por um momento muito estranho, pensou que fosse um fantasma, uma forma amorfa e estranha se movendo na noite. Mas logo percebeu que era simplesmente porque a figura estava toda vestida de preto. Viu o contorno de um capuz puxado sobre a cabeça, mas nada além disso. Antes que Maria pudesse processar o que estava acontecendo, sentiu uma dor aguda e cegante no estômago. Abriu a boca para gritar, mas não conseguia respirar. A figura escura à sua frente parecia ficar ainda mais sombria enquanto a dor persistia. Esfaqueada. Eu fui esfaqueada. Esse fato ficou claro quando a lâmina foi retirada. Maria caiu contra o lado do carro, tentando respirar e ao mesmo tempo ver claramente seu agressor. Seus olhos se fixaram no rosto do atacante por um instante, mas logo foram atraídos para a forma de uma faca manchada com seu próprio sangue. Ela encarou o assassino apenas por um momento. Percebeu que era um homem porque ele estava murmurando algo para si mesmo. A voz era masculina e apressada. Ela não conseguia entender o que ele dizia, mas parecia certamente um monólogo. Se eu quiser fazer tudo, e rápido,
É só fazer e... Essa estranheza a distraiu o suficiente para não ver a faca descendo e cortando seu pescoço num movimento cruel. No início, parecia quase um corte de papel e nada mais. Mas então foi como se todo o seu pescoço tivesse sido rasgado, e a última coisa que Maria Ramírez sentiu antes de escorregar pelo lado do carro e cair no asfalto foi seu sangue, quente e fluindo livremente, cascateando pelo peito. Ela ainda conseguia ouvir o assassino falando, o que era estranho, porque mesmo quando a vida lhe escapava, tinha certeza de que o assassino estava sozinho. Capítulo 2. Rachel se sentou no sofá, no meio de sua casa silenciosa, e olhou para a filha. Os olhos de Paige estavam inquietos, algo que vinha lhe acontecendo no último dia ou dois. Rachel percebia que Paige sabia que algo estava errado, mas tinha medo demais de perguntar. Paige Gift sempre foi o tipo de criança que ficava constrangida quando os outros se metiam em confusão. Até mesmo na TV, ela desviava o olhar e às vezes tapava os ouvidos quando as pessoas ou até personagens de desenho animado discutiam. Por isso, quando sentia que havia tensão ou algo fora do lugar em sua própria casa, seu humor mudava drasticamente. "Você e o papai estão brigados?" perguntou Paige. Rachel sempre se esforçava para não mentir para a filha, mas sabia quando era preciso suavizar as coisas. "Mais ou menos", disse ela. "Tem sido uns dias difíceis." "Por causa do que você achou no meu quarto?" Rachel assentiu, estendendo a mão e pegando a de Paige. "Isso é parte do problema, sim?" Várias vezes Paige tinha tentado explicar a Rachel o que sentia sobre o ocorrido. Ela ainda estava um pouco confusa sobre o que tinha acontecido em seu quarto 2 dias atrás. Tudo o que Paige sabia com certeza era que tinha entrado no quarto e visto um esquilo morto no chão. Depois disso, dada a reação de ambos os pais, ela passou o dia seguinte jurando que não tinha feito aquilo. Até pediu que fizessem um funeral para o pobre esquilo, o que não puderam fazer porque o animal foi levado como evidência. Além disso, Paige estava praticamente no escuro. Rachel, Peter ou qualquer um dos policiais ou agentes federais que tinham passado pela casa não lhe contaram sobre o bilhete que tinha sido deixado com o esquilo, e na verdade tinha sido o bilhete de Alex Lynch, supostamente colocado no quarto de Paige por um velho amigo ou conhecido de Lynch, o que mais tinha abalado Rachel. E mais tarde, quando a polícia e o FBI saíram de casa pela última vez, Rachel e Peter não contaram a ela sobre o diagnóstico de Rachel. Numa conversa apressada entre as visitas da polícia e uma Paige chorosa e agitada, tinham decidido manter o assunto entre eles por alguns dias, pelo menos até que o choque do esquilo e do bilhete tivesse passado. Mesmo assim, enquanto discutiam o tumor logo após o trauma do esquilo morto, Rachel sentiu algo diferente entre eles. Alguma coisa tinha mudado e nunca mais seria como antes. "Mãe?" "Sim, querida." "Sei que vocês dois estão chateados e quietos, mas posso ver um filme?" "Claro!" Ela odiava que Paige estivesse tão ciente da tensão entre eles. Peter mal tinha falado com ela nas últimas 12 horas. Rachel sabia que ele tinha ficado magoado e surpreso com as notícias sobre Alex Lynch, mas ele parecia arrasado e furioso com o fato de ela não só ter sido diagnosticada com o tumor, mas também por ter escondido isso dele. Ele estava frio e distante desde que encontraram o esquilo morto com o bilhete no quarto de Paige. Eles já tinham discutido antes, até mesmo tido algumas brigas feias, mas esse silêncio gelado era algo novo, e foi agravado pelo peso do seu diagnóstico de saúde. Já tinha sido difícil o suficiente finalmente contar a ele, mas com essa história do Alex Lynch logo em seguida, era um tipo de turbulência completamente diferente. Ficou observando, sem fazer nada, enquanto Paige abria o Disney Plus e começava a ver alguns dos seus filmes favoritos. Só aos 20 minutos de Viva, A Vida é uma Festa,
é que percebeu que ainda segurava a mão de Paige e que a cabeça da filha estava apoiada em seu ombro. Uma súbita onda de emoção invadiu Rachel, e quando se deu conta, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela piscou e as secou discretamente, não querendo que Paige visse. A menina já sabia que havia algo errado entre os pais. Ver sua mãe, que raramente chorava, se transformar numa bagunça de soluços só pioraria as coisas. Ei, Rachel? Ela se virou para a direita em direção à cozinha, ao som da voz de Peter. Era suave, quase um sussurro. Ele parecia um pouco mais à vontade do que nos últimos 2 dias, o que era bom. Podemos conversar um pouquinho na cozinha? Zrenia perguntou. Rachel assentiu e depois deu um beijo na testa de Paige. Absorta no filme, Paige mal notou que ela tinha se movido. Rachel entrou na cozinha, pegou uma água na geladeira e se sentou no balcão. Peter não se sentou. Ficou do outro lado do balcão, rígido como uma estátua, e Rachel notou pela primeira vez que ele parecia assustado. Seu cabelo escuro estava bagunçado e seus olhos pareciam inseguros, uma raridade para Peter Gift. Ele quase se parecia com o nervoso estudante do 2º ano da faculdade que ela conhecera tantos anos atrás. E isso a machucou profundamente, não a aparência, mas a pontada da doce lembrança. Tem sido dias difíceis, disse ele simplesmente. Isso é pouco. Ele franziu a testa como se estivesse irritado com o comentário irreverente dela. Pensei nisso o dia todo, literalmente o dia inteiro, tentando entender o que precisamos fazer para superar isso. Mas não consigo pensar em nada porque há 2 obstáculos enormes. Não é apenas uma coisa para resolver, mas 2. E quanto mais penso nelas, mais percebo que você as escondeu de mim. Peter, eu sei, mas você... Você sabia do tumor por 3 semanas inteiras antes de me contar? Até foi visitar a vovó Tate depois de receber a notícia e voltou para casa abalada com o diagnóstico. Era de se esperar que isso te motivasse a falar, mas não. Não. Você guardou para si, e eu não consigo entender por quê. Eu precisava processar sozinha, Peter. Não era só contar para você, era contar para a Paige. E, meu Deus, ainda não faço ideia de como. Eu sei. Você mencionou isso várias vezes nos últimos 2 dias. Bem, é a única resposta que tenho. Ela parou, percebendo como sua voz estava ficando alta. Ficaram se encarando por alguns segundos em silêncio. Ela nunca o tinha visto tão bravo. Era assustador de um jeito que ela nunca tinha experimentado. Mas é o lance do Alex Lynch que me incomoda, disse ele, também se esforçando para manter a voz baixa. De alguma forma, ele conseguiu contato com alguém. Mandou invadir nossa casa e entrar no quarto da nossa filha. E por quê? Porque você foi visitá-lo e mexeu no vespeiro de novo. Peter, você... Não. Ele balançou a cabeça e respirou fundo. Ela notou que ele tremeu um pouco ao soltar o ar. Ele estava realmente nervoso. Passei a maior parte do nosso casamento vendo você se dedicar ao trabalho, algo que eu costumava admirar e respeitar em você. Mas ultimamente tem sido demais, especialmente agora que sei do tumor. Você escolheu ir trabalhar com essa coisa na cabeça antes de contar ao seu marido e à sua filha. Isso dói de um jeito que eu nem consigo explicar e... Eu não. Ela estendeu a mão por cima do balcão, mas ele não a pegou. Peter. Ele se afastou, olhando para a pia da cozinha. Passei a última meia hora ou mais arrumando a mala. Estou indo embora, Rachel. O quê? Você não pode estar... Isso é demais e é uma prova dupla de que você nunca nos colocou em primeiro lugar. Sempre foi o trabalho e esse tumor, e você optando por não tratá-lo? Eu te amo, Rachel, mas essa é a coisa mais egoísta que você poderia fazer. E não tenho a menor intenção de ficar aqui para te ver morrer. E esperar que a Paige faça isso é quase monstruoso. Rachel ficou furiosa, mas logo foi tomada pela realidade do que Peter estava dizendo. Como se percebesse isso, ele repetiu. Estou indo embora, e acho que não vou voltar. Podemos discutir como as coisas vão funcionar com a Paige nos próximos meses,
Mas não agora. Neste momento, só preciso ficar longe de você. Peter, você não pode. Posso sim, e é o que estou fazendo. Preciso ficar longe de você agora. Preciso ficar sozinho. E com isso começou a subir as escadas. Rachel queria chamá-lo, queria ir atrás dele, implorar que reconsiderasse. Mas, em vez disso, ficou simplesmente sentada no balcão. Sentiu algo desmoronando por dentro, uma parede emocional que começava a cair. Era como se alguém tivesse enfiado a mão em seu estômago e dado um nó em suas entranhas. Rachel ficou ali sentada por muito tempo, ouvindo os sons do filme de Paige e os ruídos abafados de Peter se movimentando lá em cima. Ela não se mexeu até Peter voltar a descer as escadas. Ele trazia uma mala de viagem e seus olhos estavam vermelhos. Aparentemente, ele tinha chorado lá em cima. Peter, você não precisa fazer isso. Ele apenas balançou a cabeça e olhou para a sala. Do jeito que estou me sentindo agora, não sei se é a coisa mais inteligente levá-la comigo. Você pode ser uma mãe presente por mais uns dias e ficar com ela? Sim. Ela queria atacá-lo, mas no fundo sabia que ele tinha razão. Ainda assim, sua língua ferina tinha que ter a última palavra. Além disso, sua decisão egoísta não deveria me fazer perder tempo com ela. Minha decisão egoísta? Está falando sério? Mas ele logo balançou a cabeça, não querendo entrar numa discussão sobre o assunto. Vou para um hotel. Mando uma mensagem quando estiver instalado. Ele se dirigiu à porta e se virou para ela uma última vez. Você tem que contar a Paige o que está acontecendo com você. Quanto antes, melhor. Pense em como você teria se sentido se a vovó Tate tivesse escondido isso de você. Dito isso, ele saiu silenciosamente pela porta dos fundos. Não se despediu de Paige e parecia não se importar com isso enquanto ia embora. Rachel sabia que isso era injusto. Provavelmente ele estava saindo às pressas porque era doloroso demais. Ela achava que era uma decisão precipitada e cruel, mas tinha que admitir que entendia a dor por trás de tudo aquilo. Ela ficou na cozinha por mais 5 minutos, se certificando de que não ia desabar. Sabia que precisava liberar suas emoções, mas não podia fazer isso na frente de Paige. Entrou na sala, onde Paige ainda assistia ao filme. Ei, querida, vou subir por 1 minuto, tá? O papai acabou de sair. Você fica bem aqui sozinha por uns minutinhos. Tá, mãe, respondeu ela, sem tirar os olhos da TV. Estava tão absorta no filme que nem se deu ao trabalho de perguntar aonde o pai tinha ido. Rachel começou a subir as escadas e a sensação de que sua casa era um grande túmulo ficou ainda mais forte. Ela não sabia para onde Peter estava indo ou quando voltaria, se é que voltaria. Isso tornava a sensação de solidão, a tristeza pesada em cada cômodo, muito pior. Paige, chamou ela, parando no pé da escada. O que você acha de sairmos amanhã? Só nós duas? Vamos fazer uma viagem para ver a vovó Tate. Isso a tirou imediatamente do transe do filme. Ela pulou no sofá e bateu palmas. Vovó Tate? Oba, vamos! Bom, é uma viagem longa. Deixa eu ligar para ela para ter certeza de que está tudo bem. Se ela topar, a gente vai amanhã. Paige concordou, super animada, e voltou a se deitar de barriga para baixo para ver o filme. Rachel não fazia ideia se sua ideia repentina era boa ou ruim, mas já que tinha falado com Paige, era tarde demais para mudar de ideia. Pensou brevemente em trabalhar, mas achou que Anderson não esperaria que ela aparecesse pelos próximos dias, considerando tudo o que tinha acontecido com Alex Lynch. Devagar, Rachel subiu as escadas e pegou o celular. Viu que tinha algumas mensagens de Jack. Ele vinha mandando mensagens de vez em quando, desde que o esquilo morto tinha sido encontrado no quarto de Paige, só para se certificar de que ela estava bem. Ele também a informou que estava fazendo tudo o que era humanamente possível para descobrir como Lynch tinha conseguido contatar alguém de fora para fazer aquilo. Rachel optou por não ler as mensagens ainda, indo direto para os contatos. Mas quando seu dedo pousou sobre o número da vovó Tate,
A barreira emocional desabou mais rápido e Rachel finalmente se permitiu um momento de fraqueza. Caiu na cama, enterrou a cabeça no travesseiro e chorou mais do que em toda a sua vida. Por trás de toda a tristeza estava a raiva ainda latente contra Alex Lynch e um conjunto muito vago de planos sobre como poderia acabar com o que quer que ele estivesse fazendo. Percebendo que não havia como ter uma conversa com a vovó Tate sem que ela descobrisse que algo estava errado, Rachel optou por mandar uma mensagem de texto. Com os olhos cheios de lágrimas, escreveu: "Que tal receber visitas amanhã? Só por um dia ou 2?" Mal teve tempo de se perguntar se não seria quase indelicado perguntar uma coisa dessas, sem nenhum aviso prévio, antes de receber a resposta. Às vezes esquecia como a vovó Tate era rápida para responder mensagens. "Sim, por favor, principalmente se a Paige vier junto. Quando vocês chegam?" Rachel conseguiu esboçar um sorriso fraco, mas enquanto escrevia sua resposta, se perguntou se estaria realmente visitando um ente querido ou se estaria apenas fugindo. Capítulo 3. Partiram no dia seguinte, e Rachel não sabia se devia ficar aliviada por Paige não ter perguntado por que o pai não ia. Talvez a menina fosse mais observadora do que Rachel imaginava, e mesmo tão nova, percebesse que algo não ia bem entre os pais e que eles precisavam de um tempo separados. Peter havia mandado uma mensagem na noite anterior, avisando Rachel que estava hospedado num Hilton. Ficaria lá por pelo menos 3 dias e iria trabalhar normalmente. Depois disso, não tinha certeza e a manteria informada. Ele cuidaria de Paige em breve, até que pudessem resolver as coisas entre eles, o que quer que isso significasse. Rachel se pegou relendo as mensagens dele enquanto esperava Paige sair do banheiro de uma lanchonete em Charlotte, Carolina do Norte. Paige já tinha idade suficiente para se sentir constrangida com Rachel a acompanhando ao banheiro público, mas Rachel não se sentia à vontade em deixá-la andar sozinha num McDonald's qualquer. Enquanto esperava, Rachel também checou as últimas mensagens de Jack. Ao lê-las, lembrou-se de como Jack sempre fora um bom amigo, uma amizade sólida que normalmente ficava escondida sob as formalidades do trabalho. Na última ligação, ele disse que tinha falado pessoalmente com o chefe de polícia de Richmond, que designou 2 homens para ficarem de guarda na frente da casa dela o tempo todo. "Você está segura", dizia a mensagem, "e vai continuar assim até isso acabar. Estamos investigando quem pode ter invadido sua casa." O diretor Anderson mandou alguns agentes interrogarem o Lynch, sem sucesso até agora. Quando Paige saiu do banheiro, Rachel guardou o celular e sorriu para a filha. "Tudo pronto para ir?" "Sim. Mãe, você não precisava ter vindo junto." "Ah, sim, eu vi", disse ela, e no fundo da sua mente a imagem vívida do esquilo morto surgiu. Milagrosamente, Rachel conseguiu completar a viagem até Aiken, na Carolina do Sul, sem mais paradas para ir ao banheiro. A vovó Tate as recebeu calorosamente, esperando por elas na varanda da frente. Rachel notou que quando Paige abraçou a avó, fez com muito cuidado. Ela ainda não entendia muito bem o que se passava com a vovó Tate, apenas que ela estava doente, e era um tipo de doença grave que nem sempre parecia tão ruim. "Não sei o que seus pais te contaram", disse a vovó Tate a Paige, "mas as coisas ainda não estão tão ruins assim. Que tal me dar um abraço de verdade agora?" Enquanto Rachel as observava se abraçando, lembrou-se de como Paige ficou sabendo do diagnóstico da vovó Tate. Tinha sido Peter, contando de forma quase casual, enquanto ela, Rachel, estava fora da cidade num caso. Foi uma sensação horrível, mas naquele momento ela o odiou um pouco e ficou contente por ele ter ido embora. A vovó Tate as levou para dentro e, de cara, Rachel percebeu como a visita seria. A vovó Tate faria de tudo para que fosse uma viagem divertida, sem conversas tristes ou constrangedoras. Ela já tinha separado alguns dos jogos de tabuleiro favoritos de Paige, empilhados na mesa de centro, prontos para serem abertos.
Também pegou um velho livro de receitas e insistiu para que Paige a ajudasse a finalmente aprender a fazer um cheesecake que não desmoronasse. Rachel sorriu durante todo o processo até aquela tarde em que acabaram no quintal, jogando uma partida de cricket bem relaxada e nada ortodoxa. Ela entendia a necessidade de distração e desvio de atenção. Afinal, a vovó Tate e Paige ainda não sabiam do seu diagnóstico. Além disso, não tinha a menor intenção de contar à avó que seu casamento também podia ter chegado ao fim. Quanto ao infeliz incidente do esquilo morto no quarto de Paige, não havia a mínima chance de ela tocar no assunto. Ela até tinha conversado com Paige durante a viagem sobre não contarem à vovó Tate, pois só a deixaria preocupada, e se preocupar não era algo que ela deveria fazer no seu estado atual. A viagem de carro tinha deixado Rachel exausta, então, quando o tabuleiro de Candyland foi tirado depois do jantar, ela preferiu relaxar no sofá enquanto Paige e a vovó Tate jogavam. Pensou em como era irônico e estranho que, de alguma forma, ela e a vovó Tate tivessem mais ou menos o mesmo tempo de vida. E se Peter estivesse realmente fora de cena, o que isso significava para o tempo que ela e a vovó Tate poderiam ter juntas? No que dependesse de Rachel, a vovó Tate poderia passar umas semanas com ela e Paige. Claro que havia outras coisas a considerar. Se lhe restasse cerca de 1 ano, quantas semanas desse tempo poderia dedicar ao trabalho? Por quanto tempo ainda teria controle total do seu corpo? 1 ano passava num piscar de olhos, e ela precisava tomar algumas decisões difíceis mais cedo ou mais tarde. Naquele momento, vendo Paige rir quando a vovó Tate tinha que voltar várias casas no tabuleiro, Rachel sabia que queria passar o máximo de tempo possível com a filha. Então vou pedir demissão, pensou. Vou parar de trabalhar. Tenho uma boa poupança guardada. Acho que pode dar certo. Era um pensamento irresponsável e a assustava. Ela considerou trabalhar por mais 1 mês, talvez pegar mais 1 ou 2 casos. Provavelmente teria que contar a Anderson e aos seus superiores sobre sua condição se quisesse obter algum tipo de ajuda financeira. E isso era outro assunto sobre o qual ela não estava totalmente informada. Rachel se esforçou para afastar esses pensamentos, tentando se concentrar em Paige e na vovó Tate. Funcionou na maior parte do tempo, e ela conseguiu passar o resto da noite tão feliz e normal quanto possível. No entanto, quando Paige foi para a cama e ela estava prestes a dizer à vovó Tate o quão cansada estava, a avó a interrompeu. Está tudo bem, Rachel? Sim, só estou cansada. Aquela viagem de carro e depois todos os jogos de vocês cansam a pessoa. Tem certeza? Posso ser velha e estar caminhando rapidamente para o outro lado, mas meu cérebro ainda está bem afiado. Hoje falei do Peter 2 vezes, e nas 2 vezes a Paige ficou calada por uns 10 minutos, meio triste. Então pergunto de novo, está tudo bem? Ah, sim, ele tem trabalhado muito e o último caso em que estive me abalou. Temos discutido um pouco aqui e ali, mais do que o normal. Acho que a Paige percebeu isso. É incrível e triste como você é boa mentirosa, disse a si mesma. Acho que a Paige tem um pouco de medo de mim, disse a vovó Tate. Como assim? Na verdade, não de mim. É que ela sabe que vou morrer em breve, então me trata como se eu fosse de porcelana. Vocês já conversaram a fundo sobre o que está acontecendo comigo? Não muito, disse Rachel. E por um momento sentiu como se alguém estivesse arrancando seu coração. Era quase como se ela e a avó estivessem falando em código sobre sua própria condição. Falamos sobre o que é o câncer e como pode ser agressivo, mas foi só isso. Você acha que ajudaria se ela ouvisse um pouco de mim? Não sei, mas você pode tentar ter essa conversa com ela amanhã. Secretamente, porém, era a última coisa que Rachel queria. Ela sabia que era bobagem, mas não podia deixar de pensar que quanto mais Paige soubesse sobre a condição da vovó Tate, mais provável seria que ela conseguisse ver através de seus enganos. E você, Zrenia, está bem? Estou.
Honestamente, a pior parte parece ser psicológica. Sinto que deveria estar mais chateada por ter recebido essa mão, mas neste momento não me importo. Tenho certeza que isso vai mudar à medida que minha saúde piorar. Ela deu de ombros e olhou para o corredor atrás de Rachel. Vá dormir um pouco. Ainda vou ficar acordada por mais 1 hora ou algo assim. Ah, bem, então posso lhe fazer companhia. Ela balançou a cabeça e sorriu. Não, eu te amo, querida, mas você parece um zumbi. Rachel sabia que era apenas uma forma de dizer você parece cansada, mas não deixava de ser doloroso. Parecia que a vovó Tate sabia de algo, como se seus cânceres as tivessem conectado telepaticamente e a vovó Tate simplesmente soubesse. No entanto, a sensação foi passando e Rachel se retirou para a cama. Enquanto escovava os dentes no banheiro de hóspedes, olhou para o espelho e aquele comentário ecoou repetidamente em sua cabeça. Você parece um zumbi. O mais alarmante era que com os recentes acontecimentos com Peter e o dom mórbido de Alex Lynch, ela estava começando a se sentir assim também. Rachel acordou com o som das risadas de Paige e o murmúrio suave da voz da vovó Tate. Conseguiu também ouvir o leve assobio da água correndo na pia da cozinha e um sinal sonoro que pensou ser o micro-ondas. Sem criado mudo no quarto de hóspedes, Rachel pegou o celular e viu que, de alguma forma, tinha conseguido dormir até às 8 horas da manhã. Vestiu-se e fez sua rotina matinal. É sempre uma sensação estranha estar no banheiro de outra pessoa, mesmo que seja a casa de um familiar. Correu para a cozinha, atraída pelo cheiro de bacon fritando, ovos com queijo e café. Ei, é a mamãe, disse Paige. Ela estava de pé num banquinho ajudando a vovó Tate a mexer uma panela de ovos. Ei, dorminhoca! Olá, pequena cozinheira! Em seguida, olhou para a vovó Tate, pedindo desculpas. Desculpe ter dormido até tarde. Ah, que nada! Quando foi a última vez que você dormiu depois das 7? Faz um tempo, admitiu Rachel, enquanto se juntava a elas para ajudar com o café da manhã. Tomaram o café juntas, com a vovó Tate fazendo um monte de perguntas a Paige sobre a escola, o time de futebol e os tipos de música e filmes que ela gostava. Rachel falava pouco, não por falta de interesse, mas porque queria garantir que as duas conversassem o máximo possível. Ela observava a naturalidade com que a vovó Tate falava com Paige, como se a morte iminente nem estivesse no radar. Isso a deixou com uma pontada de inveja, mas também reforçou sua decisão de não contar à vovó Tate. Ela já tinha seus próprios problemas para lidar nos próximos meses. Por que tornar tudo mais difícil com a notícia de que a neta também partiria cedo demais? Depois do café, as três se aventuraram nos pequenos canteiros de flores nos fundos da casa, logo abaixo do terraço, o mesmo terraço onde a vovó Tate havia revelado seu câncer a Rachel menos de 2 semanas atrás. A vovó Tate mostrou a Paige como podar certos arbustos, como saber quando era hora de adicionar terra nova às flores e depois pediu que ela escolhesse um pequeno buquê para colocar na mesa da cozinha. Paige adorou cada momento, especialmente porque era uma rara ocasião em que podia sujar as mãos. Depois de uma partida de peixinho no terraço, Rachel entrou para preparar o almoço. A vovó Tate tentou assumir a tarefa, mas Rachel insistiu. Queria que ela passasse o máximo de tempo possível a sós com Paige. Além disso, o almoço não seria nada demais. Apenas sanduíches de presunto e queijo, batatinhas e morangos cortados. Não seria um processo cansativo. No entanto, enquanto Rachel cortava as folhas dos morangos, seu celular tocou no bolso da frente. Ela largou a faca e pegou o telefone imediatamente, seu coração dizendo que devia ser Peter. Mas o visor mostrava um número diferente. Era um número que ela conhecia bem demais, e embora a deixasse desconfortável, ela atendeu mesmo assim. Gift, falando. Agente Gift. É o diretor Anderson. Como estão as coisas aí do seu lado? Espero que tenha conseguido encontrar algum conforto depois dos últimos dias difíceis.
Conforto, pensou ela. Que piada! E ele nem faz ideia de como estão as coisas com o Peter. Acho que conforto não seria a palavra, senhor. Alguma pista ou ligação sobre quem invadiu minha casa e deixou um esquilo morto no quarto da minha filha. Na verdade, temos algumas pistas, e quando as coisas se acalmarem e tivermos mais respostas, vou chamá-la para esse caso. Por enquanto. Eu sei, senhor. Eu estaria envolvida demais no caso. Agradeço a ligação para saber como estou, mas estou visitando minha... Não foi só por isso que liguei, Dom. Ele parecia irritado, talvez por ela tê-lo interrompido. Tenho um caso em que preciso de você e do Rivers. Um caso? Senhor, estou lidando com muita coisa aqui, e nem estou em casa no momento. Estou visitando minha avó na Carolina do Sul. Bem, volte. Olha, pensei em mandar o Rivers sozinho, mas acho que este é um caso que vocês dois podem resolver rapidamente. Parece se encaixar bem com os últimos em que trabalharam. Senhor, eu... Mas ela parou aí, quando seu coração pareceu comunicar algo ao seu cérebro. Era o que algumas pessoas chamariam de momento eureka. Ela soube imediatamente que não recusaria o caso. Nos últimos 3 dias tinha se sentido perdida. Visitar a vovó Tate tinha ajudado, mas ainda havia segredos que ela guardava, preocupações e medos sobre seu futuro que não tinham sido compartilhados com todos. Sentia-se perdida e inútil. E ela sabia que a única coisa que a fazia se sentir verdadeiramente no controle, e como se tivesse um propósito, era seu trabalho. Além disso, se fosse para ser sincera consigo mesma, um caso simples seria uma distração bem-vinda. Onde é o local? Roanoke. Já temos 2 corpos. Haverá mais informações durante o briefing. Certo, senhor. Mas, como eu disse, estou na Carolina do Sul, então pode demorar um pouco. Outro obstáculo que ela não mencionou a Anderson foi o fato de não ter certeza se Peter aceitaria muito bem ter que cuidar de Paige enquanto ele aparentemente estava morando em um hotel. Ele suspirou, e mesmo sem a expressão vocal de uma palavra, era evidente que ainda estava irritado. Bem, quando você pode chegar aqui? Rachel olhou para a tigela que estava enchendo com morangos e ouviu Paige e a vovó Tate conversando lá fora, com Paige soltando uma de suas risadas contagiantes. No fundo do seu coração, ela sabia que deveria ser uma decisão mais difícil, mas tudo dentro dela dizia para aceitar o caso. Num mundo ideal, ela poderia deixar Paige com a vovó Tate por alguns dias, mas sabendo que a avó podia ficar doente a qualquer momento e que ela e Peter estavam enfrentando problemas, isso era impossível. Alguma dúvida? Não sei, senhor. São 7 horas de viagem até em casa e preciso pensar no que fazer com minha filha. Entendo. Olha, vou marcar uma reunião para 6 da manhã de amanhã. Preciso de você e do Rivers aqui. Se não tivermos agentes no local até o meio-dia de amanhã, a situação vai ficar mais complicada do que deveria. Sim, senhor. Ela encerrou a ligação, grata por Anderson ter lhe dado o resto da tarde e até algumas horas de sono naquela noite. Agora vinha a parte difícil, dizer a Paige que teriam que encurtar a visita à vovó Tate em um dia. Capítulo 4. Você só pode estar brincando, Rachel! A voz de Peter ao telefone soava quase como um sibilo de cobra, uma espécie de raiva contida que de alguma forma se comprimia ao passar pela linha. Além disso, ela estava tão acostumada a ouvi-lo chamá-la de Rat, um apelido carinhoso entre eles, que ouvir seu nome completo na boca dele soava estranho. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.